Fala pessoal, eu sou o André, tudo bem? Como é que você tá? Você está no Bisbilhoteia, é isso que eu posso dizer para você agora. Eu sou o André e esse daqui é o... André Carolina. Beleza. Pessoal, a gente vai falar sobre política nos próximos 3 vídeos. Vamos apresentar aqui algumas dicas para você votar bem nessas eleições. Então, fica ligado que a gente vai começar essa série agora. A primeira dica é a seguinte: nessas eleições, vote em propostas concretas. Vote pelo que pode realmente acontecer, seja realista. Esse político que a gente está escolhendo, os políticos que nós estamos escolhendo, eles não vão salvar o Brasil, mas eles podem ser o início de uma mudança. Eu acredito que, como Paulo diz em Romanos, né? A autoridade do governo é serva de Deus. Eles não são os messias, mas eles são instrumentos que Deus usa para governar as cidades e o país. Eu entendo que é muito comum nessa época de política a gente acreditar nas promessas. E existem promessas e promessas. Sim. Existem aquelas promessas que são realistas e existem as promessas utópicas, aquelas promessas do tipo tirar o nome do SPC e por aí vai. Porque não vai fazer isso, né? Para votar, a gente precisa considerar a situação que o nosso país está vivendo agora. A nossa situação financeira é igual em casa. Se você vai lá prometer ao seu filho que você vai dar um presente para ele no final do ano, mas não tem como dar, não tem orçamento, não tem orçamento para dar, o seu filho não vai ganhar presente no final do ano. Então você tem que ver, de acordo com as nossas condições, o que pode ser feito agora para o Brasil melhorar. E eu penso que, como cristão, a gente tem que entender que a nossa esperança não está na promessa do político. Sim, não está na promessa do político. Nossa esperança é Cristo, é o nosso Redentor, aquele que morreu e tal. A gente só vai ter uma situação perfeita no céu. Nesse momento, a gente vai ter que conviver com situações que a gente não se agrada. Nós somos da cidade de Deus, habitando na cidade dos homens, podemos dizer assim, isso daí. Parafraseando Agostinho. Isso. Mas eu acredito que nessa perspectiva de propostas concretas, né, que é a visão que a gente tem que ter para votar naquela pessoa que traz no plano de governo promessas concretas. Por quê? Porque a promessa, ela tende a criar uma ilusão na nossa mente, e a gente começa a pensar que a promessa daquele político é a esperança para o Brasil, né? Então, a promessa realista, ela pode ser utilizada como um instrumento para, a longo prazo, trazer uma mudança para o país. Isso. Então, galera, quando vocês forem votar, investiguem a vida do candidato, investiguem também o plano que esse cara tem ou essa mulher tem para poder governar o nosso país, seja em qual for a posição que ele vai ocupar. Veja se essa pessoa vai tirar esses recursos que ela está dizendo para poder fazer os projetos de locais que realmente podem ser retirados recursos, e veja se isso é possível fazer, né? Porque não adianta prometer mundos e fundos se não vai poder executar o que está prometendo. Beleza? Então vamos lá logo para o segundo ponto. O segundo ponto também é um ponto interessante, que é o seguinte: mudanças sólidas, mudanças efetivas, elas não podem acontecer, André, num período de 4 anos apenas. Às vezes as mudanças demoram mais do que 4 anos, mas elas precisam começar. Então escolha um candidato que tem, de fato, propostas para começar mudanças na sociedade, e que essas mudanças vão poder ser continuadas por outros candidatos. Eu penso que a nossa geração hoje é uma geração muito imediatista, né? Então, muito imediatista. A gente quer tudo para agora, né? E para governar uma cidade, ou planos, ou promessas, ou propostas, né, para uma nação, vamos colocar em âmbito do Brasil, o país, não é, eu vou implementar uma escola aqui que vai trabalhar com metodologia totalmente diferente e achar que em 4 anos o Brasil inteiro vai implementar essa mesma metodologia e que vai revolucionar o sistema de educação do país. Às vezes até pode, mas vai demorar muito tempo para isso acontecer. Demora. A mudança de uma cultura, ela leva tempo. Isso. Como cristão, eu quero só rapidamente aqui num ponto, toda essa agenda que nós somos contrários, né, que a gente chama de LGBT, isso não surgiu da noite para o dia. Não. Eles foram mudando a mentalidade das pessoas por meio de uma cultura, por meio de ideias, por meio de uma doutrinação. Isso levou tempo, não é de ontem. É um movimento, não é de ontem. Como a palavra diz, ela tem um começo e vai se alongando aí pelos governos.
Bom, vamos para o último ponto, então. O último ponto é o seguinte: nós precisamos entender, na hora de votar, que às vezes a gente precisa perder para ganhar. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos uma tendência de votar apenas naqueles candidatos que vão trazer algum benefício para nós. Imagina, eu sou policial, ou eu sou um professor, ou eu sou um agente de saúde, eu vou votar naquele candidato que vai me dar um aumento. Mas eu preciso começar a entender que, se ele vai me dar um aumento, ele vai estar tirando de algum lugar. De onde ele vai estar tirando esse aumento? Então, se eu quero realmente que o meu país ele cresça e desenvolva, às vezes eu preciso ter a noção que eu vou perder em algumas coisas para ganhar em outras. Isso. Tem um ponto sensível que é, por exemplo, quando a gente vai analisar o plano de governo dos candidatos, eu analiso e digo, me agrada mais esse aqui, político A. E no plano de governo dele, às vezes ele é totalmente contra a violência à mulher, o feminicídio, mas ele talvez é a favor, ou ele abre espaços para um diálogo para o aborto, por exemplo. E aí? Eu tenho que ser bem criterioso nessa minha decisão, né? Exatamente. Então, assim, por que eu estou trazendo esse ponto sensível? Porque pensar política e pensar em como votar não é algo simples. Não, nunca foi simples. Entendeu? Então, assim, ainda mais nós como cristãos, porque nós temos todos um conceito, valores, princípios e por aí vai. Que são inegociáveis. Que são inegociáveis. A palavra a gente não negocia, né? Mas a gente tem que entender também que os candidatos que estão por aí, eles não são irmãos de Jesus, talvez. Justo, os caras não são crentes. Não são perfeitos também. Então, assim, querendo ou não, você tem que exercer o seu voto, né? Mas você tem que saber que você vai estar votando numa pessoa que, num ponto ou outro, ele vai contrariar o evangelho. Justo. E às vezes isso me leva a pensar, André, que em alguns candidatos eu vou votar pela qualificação dele como administrador. Isso. E não apenas o que ele tem como posicionamento de cosmovisão. Isso. A cosmovisão é assim, é essencial, fundamental na hora da minha decisão. Mas no meu processo de decisão, que é um processo muito difícil, eu tenho que pesar várias coisas. Várias coisas vão pesar a minha decisão final. Porque o crente tem a mentalidade, eu tenho que colocar um crente no poder, porque ele no poder vai cristianizar toda a sociedade. Isso é uma utopia, isso não é realidade. Não é realidade. Beleza, galera. Esse foi o primeiro vídeo do Bisbilhotei sobre política. Eu conto que vocês apareçam no próximo também para assistir. Sigam a gente no Facebook, no YouTube, na nossa página e fiquem por dentro do que a gente está fazendo. Um grande abraço e Deus abençoe.